Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan, estou aqui nos estúdios da Vida Mental em São Bernardo do Campo com um convidado incrível. Mas antes de apresentar o convidado, eu vou dar um recado para vocês. Eu gostaria de convidar vocês para seguir o nosso canal, o canal Vida Mental no YouTube. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, porque toda semana a gente está tentando diariamente trazer conteúdos aqui para você de saúde mental, cidadania e tudo mais. Vamos agora falar com uma pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer recentemente através de uma prima minha. Muito obrigado pela presença. É Davi, né? Davi ou David? Davi. Davi. Davi, muito obrigado pela presença, Davi. E assim, é uma honra ter aqui porque praticamente através de um projeto seu, é, meus irmãos, meus primos têm aí uma experiência para contar. Então eu queria que você se apresentasse pra gente, falasse um pouco Legal. das suas formações Bacana. e a sua atuação hoje dentro do Projeto Salão, que é o nosso carro forte que a gente vai conversar hoje. Renan, primeiramente, obrigado, tá, pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre o Projeto Shalom. Para mim é muito natural e é uma alegria poder falar do projeto onde eu cresci, nasci, meus pais que fundaram, né? Bom, falar um pouquinho da minha formação para as pessoas entenderem quem é o Davi. Hoje eu sou o presidente do Projeto Shalom, mas eu tenho também minha vida profissional, particular, e esse é um projeto que é um projeto de coração mesmo, o Shalom de Família, mas eu tenho minha trajetória profissional também, né? Sou formado em administração de empresas, sou pós-graduado em gestão de negócios financeiros, trabalhei muito tempo no setor financeiro, na área de bancos, investimento, blindagem de patrimônio, onde eu abri uma empresa e hoje é meu ganha-pão. Eu tenho uma consultoria financeira que eu trabalho também dentro do mercado financeiro. E essa empresa também ajuda as ações do projeto, né? De Legal. fato, a gente foi criando uma estrutura, meios para a gente ter tempo, recurso financeiro para poder tocar o projeto, que é o projeto de coração mesmo que a gente faz para transformar a vida das pessoas, né? E também tive umas trajetórias dentro de conselhos municipais, trabalhei dentro do CMDCA de Santo André, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, onde é um órgão que propõe políticas públicas e fiscaliza políticas públicas para a criança e adolescente dentro da cidade de Santo André. Trabalhei também um período na Metodista, na Universidade Metodista, no CEP deles, que é um Comitê de Ética em Pesquisa. Então eu fui me propondo algumas experiências para ganhar, adquirir experiência também. O CEP da Metodista foi muito interessante para mim, porque de fato a gente ganha muito conhecimento. Eu tinha que ler trabalhos de mestrados e doutorados para poder ver se aquilo não feria a ética da pesquisa, mas você também acaba ganhando conhecimento em diversas áreas de atuação, né? Então, para mim, eu fui me colocando em algumas experiências para eu ganhar conhecimento para poder tocar o projeto Shalom também e escrever os projetos que hoje eu escrevo, todos os projetos da instituição. Legal. E basicamente assim, o que é o Projeto Shalom? O projeto Shalom, ele foi fundado em 90, né? Pelos meus pais, né? Seu Benedito Teixeira, minha mãe, Esther Gomes, né? E um amigo da família, Paulo Lima Calabres. Os três aí desbravaram. E qual que era a ideia inicial, né? Minha mãe era enfermeira na cidade de Santo André, né? Trabalhava no posto de saúde, cuidava ali das crianças, vacinação. Meu pai, ele trabalhava na cidade de Santo André, mas também era pastor evangélico. Então ele fazia Legal. obra social tanto na empresa quanto na igreja. Então já estava no DNA dos dois. E o Calabres, que era um amigo da família, ele cresceu em orfanato. Então ele se identificava também muito com a causa de prevenir para essa criança e adolescente não chegar num orfanato ou numa casa-abrigo. Então os três falaram, poxa, vamos fazer algo preventivo. Então eles deram pontapé lá em 90. E o Projeto Shalom, qual é a ideia? Receber crianças e adolescentes e suas famílias no contraturno e capacitar, ser uma ponte, ajudar. Você ter aulas de cultura, esporte, lazer, capacitação profissional, para preparar esse jovem, essa criança, esse adolescente para o mercado de trabalho e para a vida. Então, na verdade, o Projeto Shalom, a essência dele é ser uma ponte para encaminhar o futuro aí das pessoas, né? Para ela não ficar na rua, não ficar abandonada, não, às vezes falta dentro das periferias essa política pública de capacitação, de cultura, de esporte, de lazer. O Projeto Shalom é uma ponte para ajudar os municípios aí onde a gente está a levar essa política pública, esse treinamento, esse braço da cultura, do esporte, do lazer e da educação e também da saúde
comunitária que a gente leva também dentro dessas comunidades. Então, a ideia geral é transformar vidas. Legal. E quais são as ações profissionalizantes promovidas lá dentro? O que acontece? Quais são as atividades que o projeto proporciona? Porque eu entrei no site e falei assim, eu não vou ver muita coisa porque eu quero ouvir o Davi falar pra gente. E toda vez que eu vou fazer algum podcast, é assim, eu não gosto de saber muito a história, mesmo já tendo um briefing, mas eu gosto muito de ouvir da boca da pessoa. Bacana. E ver os olhos da pessoa, porque todo mundo que vem aqui falar de alguma coisa, a gente sente essa alegria no rosto, entendeu? Bacana. Bom, para você ter uma ideia, né, todos os meus cursos profissionais, eu realizei dentro do Projeto Shalom. Eu praticamente, como sou filho dos fundadores, fui nascido e criado dentro do projeto. Um curso de telemarketing, de informática, e são cursos variados mesmo, né? Tinha elétrica. A gente vai vendo também o mercado, né? O que o mercado está pedindo. Mas de modo geral, de 90 até 2013, a gente focou muito na capacitação profissional de jovens e adultos. De 2013 para frente, a gente começou a ter um olhar diferente. Além da capacitação dos cursos de profissionalização, a gente começou também a receber a criança e o adolescente e colocar oficinas dentro desse contraturno escolar. Então, eles vão para a escola, após a escola, vai para uma das unidades do projeto. E aí, a gente tem 6 unidades em Santo André, onde é a nossa maior operação, mas a gente tem mais 60 parcerias hoje no estado de São Paulo, onde a gente ajuda outras organizações a implantar esses projetos dentro das suas cidades aí dentro do estado de São Paulo. Então, a ideia geral é receber crianças e adolescentes e os jovens, né, abrir um horizonte dentro do esporte, dentro da cultura, comunicação. Então, a gente vai dando diversas oficinas para ele se encaixar em alguma coisa. E, às vezes, por exemplo, no esporte sai muito campeão. A gente tem uma campeã mundial de jiu-jitsu, que é a Yara. Que é a Yara, que é minha prima. Nossa, a gente tem uma campeã estadual de ginástica rítmica, um campeão estadual de boxe. Nosso time de futebol, o esporte, ele é muito transformador, né? E é rápido, né? O esporte é magnífico. As oficinas de esporte, eu sempre encho meu coração de alegria por conta disso. A transformação é muito rápida, né? Por exemplo, no boxe mesmo, a gente são os jovens pro adulto, né? Então, são jovens de periferias mesmo, que às vezes se encontram numa situação até precária, vulnerável, e a gente consegue resgatar através do esporte. E é uma profissão. Ele pode ser um treinador, trabalhar numa academia, e assim vai, né? Os da cultura, da música. A gente tem nossa banda que faz diversas apresentações na nossa cidade, em outras cidades também. Então, a gente vai abrindo esse horizonte. Mas quando eles completam 15 anos, a gente tem um objetivo já diferente. A gente preparou ele dentro de oficinas diversas. Cultura, esporte, lazer, comunicação. Depois a gente vai preparar um pouco mais para o mercado de trabalho. E aí a gente faz parcerias também com outras organizações da rede. Quando a gente fala rede, uma rede de proteção são outras organizações que também executam mais atividades diferentes. Por exemplo, o ITEM, que é um parceiro do Shalom, ele dá o curso de jovem aprendiz para encaixar essa empresa já esse jovem dentro da empresa, né? Então, assim, mas o jovem ele tem que ter passado por uma preparação antes. Ele precisa estar apto e preparado para receber aquele curso. Então, por isso que tem dos 6 até os 15 um trabalho de abertura de horizontes e preparação dessa criança, desse adolescente, para quando chegar no 15, ele conseguir trilhar essa trajetória de capacitação profissional e já se incluir no mercado de trabalho. Porque, assim, o que vai trazer dignidade, mudar a vida das pessoas é trabalho e renda, né? Então, se a gente, de fato, não capacitar, que é a educação, que é uma das políticas públicas que a gente precisa focar muito hoje no nosso país, e depois não trazer renda, ele, de fato, vai parar aquela capacitação. Ele não vai entrar numa faculdade, não vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Então, a gente precisa investir na educação, mas também no trabalho e na renda, que vai gerar emprego, gerar economia, às vezes até a economia local também vai girar, e de fato vai tendo algo positivo e crescente, né? Escalonável na vida pessoal de cada uma dessas pessoas, né? Como que o projeto vê essas crianças que estão
estão, por exemplo, tem crianças, muitas crianças que estão na rua, crianças que deveriam estar na escola ou trabalhando, projetos. Como que é essa abordagem do projeto? Vocês vão atrás das crianças, as crianças vão até vocês, os pais? Como que funciona isso? Muito bacana essa pergunta, Renan. Porque assim, na verdade, a gente participa de uma rede de proteção nas cidades. Então, o que é isso? A cidade, obrigatoriamente, ela tem lá seu centro de referência social, o conselho tutelar, a vara da infância, a escola e, enfim, o serviço de abordagem também. Então, toda a nossa demanda ela vem através dos órgãos públicos, dos municípios da onde a gente está. 100% do nosso encaminhamento hoje, ele vem através do CRAS, Conselho Tutelar ou escolas. Mas a pessoa também pode procurar espontaneamente, ir lá se inscrever e participar. Mas quase 100% de todas as cidades, os polos que a gente está, vem essa demanda e é uma demanda muito grande, tá? Então, o Conselho Tutelar teve uma denúncia, viu que aquela criança não está na escola, ele vai lá, conversa com a família e fala, ó, essa criança precisa estar na escola, mas agora ela vai participar também no outro turno do Projeto Shalom. E tem outras organizações também que fazem esse trabalho. Então, nosso trabalho é um trabalho preventivo. Qual é o nosso papel como organização e parceiro dessa estrutura de rede de proteção? Evitar que essa criança chegue numa casa-abrigo ou numa fundação casa. Então, nosso papel é encaminhar ela, abrigar, entender. Uma assistente social visita a casa delas, nossa, do Projeto Shalom, faz o estudo social, vê o que está acontecendo. Aí a gente tem várias outras ações que são complementares, né, para tudo isso funcionar. Aí tem atendimento psicológico, tem a questão da saúde comunitária, tem atividades com as mães, as reuniões com os responsáveis, e também a gente tenta integrar, né? A gente também tenta oferecer cursos e lazer também para as mães, né? Que nem a gente tem as aulas de zumba, ginástica, tem a acupuntura, então a gente vai trazendo também coisas para envolver a família, porque de fato é um trabalho em parceria. Sim. Organização, família e poder público, né? É todo mundo se unindo para preparar esse jovem aí para não ir para o caminho errado, né? A gente tentar evitar que ele chegue aí em algo pior, né? Davi, quantas unidades vocês têm? Em Santo André hoje são 6 unidades, né? Todas estão perto de comunidades, né? Porque o nosso projeto é para esse público, né? Que está em situação de vulnerabilidade. Então, a unidade precisa estar ou dentro da comunidade ou próximo, né? A gente tem nossa sede, que fica ali na Capitão Mário de Toledo, que está do lado de uma comunidade, que é a comunidade de Bodival, mas as outras unidades, elas estão dentro de comunidades mesmo. Por exemplo, no Santa Cristina, eu estou dentro da comunidade de Santa Cristina, numa parceria com o Clube de Mães. Então, aí a gente, no Miami também, que tem um Recreio da Borda do Campo, que a gente também tem uma unidade no Parque Miami, que é lá pro fundão de Santo André, a parte já de proteção ambiental. Eu moro ali no Clube de Campo. Legal. Na região do Clube de Campo. A gente tem uma unidade no Clube de Campo. Eu não sabia que tinha. E tem uma unidade no Parque Miami, bem no começo do Pita Silva, né? Sei onde é. Aí o que a gente faz? Faz parcerias, por exemplo. Esses locais acabam não tendo um equipamento público estrutural para a gente poder executar essas oficinas com essas crianças e adolescentes. Então a gente busca parceiros. Imóveis que estão parados, igrejas que não usam o seu prédio de segunda a sexta, o CRAS, que normalmente também tem nos locais. Então, cada unidade tem algo específico. Por exemplo, no Miami, a gente executa o projeto dentro de uma igreja. A gente procurou essa igreja, a gente viu que ela não tinha essas atividades de segunda a sexta, e a gente propôs essa parceria. A gente ajuda você na estrutura física, na segurança, enfim, na manutenção do prédio, e você cede de segunda a sexta para a gente executar esses projetos. Aí apresentamos o projeto para a igreja, tudo toparam, porque normalmente a igreja usa ali à noite ou de fim de semana o prédio, né? Então fica um período ocioso, e aí a gente conseguiu fechar essas parcerias. Tem locais que são empresas que cedem o prédio para a gente. Às vezes ela fala, eu tô com medo de deteriorar o prédio, ficar aí, invadirem, roubarem as coisas. Então eu faço um termo de cessão não onerosa, você cuida do prédio, faz a manutenção, paga o imposto e você pode utilizar sem custo nenhum. Então a gente vai fazendo vários tipos de parceria para aumentar o número de unidades, mas sempre pensando com um olhar, né? E a gente faz um diagnóstico da onde tem a necessidade real de o projeto estar, né? Porque a ideia é transformar e dar um equilíbrio social, né? Pegar esse jovem de periferia e dar uma oportunidade para ele poder ter outros caminhos, né? Abrir o horizonte, o leque de oportunidades para eles, né?
Legal. E Davi, quantos profissionais atuam nesse projeto e quais são esses profissionais? Legal. Hoje a gente tem na operação de Santo André, eu vou te falar de Santo André, que é os números que eu tenho de cabeça e a nossa maior operação. Só em Santo André ou tem outras? Hoje no ABC a gente tem em Santo André, é a nossa maior operação. E aí a gente tem algumas operações na Baixada Santista, Vale do Ribeira, mas aí é parceria com outras organizações. Legal. Operação própria do Projeto Shalom é 100% em Santo André. Hoje a gente está com 6 unidades em Santo André. A gente tem em torno de uns 50 profissionais contratados pelo Projeto Shalom que trabalham dentro dessas oficinas, dentro da estrutura do projeto, né? Então a gente tem assistente social hoje, que são contratados, uma por polo, para fazer esse acompanhamento técnico e estudo social dessas famílias e acompanhar mensalmente também essas crianças e adolescentes. A gente tem o pessoal administrativo, né, que fica locado na sede, fazer prestação de conta, a parte de captação. A gente tem os educadores que trabalham diretamente com os jovens, né, que são as pessoas que vão ali dar as oficinas e acompanhar, e que de fato tenha ali o primeiro olhar de coisas que precisam ser passado para a área técnica, né? Então, eles são as pessoas que mais têm contato com as crianças. Aí tem os coordenadores também, que coordenam essas equipes em cada polo. E aí a gente tem os gestores, né? Tem um gestor técnico, né, que cuida das assistentes sociais, fazer relatórios, prestações de contas. Tem uma gestora operacional, que cuida da operação, e uma gestora da parte administrativa, financeira e prestação de conta. E aí a gente tem um setor separado de marketing, né? Marketing, Legal. Comunicação, que também é uma das nossas oficinas. A gente tem rádio web, tem um Você podcast. me falou do projeto aí que eu quero saber mais detalhes, quero conhecer também. Ensina bastante coisa para eles lá, e que é uma das oficinas também, e é uma forma de aprendizagem, né? Então a gente tem como pilares, né, educação, a questão profissional, a questão de saúde comunitária, que a gente vai falar um pouquinho também, esporte, cultura e lazer, né? Então é bem completo, porque de fato a gente precisa trabalhar a família de forma completa em todas as áreas para poder impulsionar e preparar ela para um futuro, né? Entendi. No comecinho, quando a gente começou a conversar, você falou do apoio psicológico. Hoje tem um psicólogo dentro do projeto? Como que funciona isso? Então hoje a gente tem parcerias com clínicas, né, de psicólogos, mas a gente está trazendo agora psicólogos para dentro do projeto. Legal. A partir agora desse segundo semestre, o ano que vem, a gente vai intensificar para ter pelo menos um por unidade. Porque a gente percebeu que pós-pandemia, a questão da saúde mental ela ficou bem prejudicada. Então a gente vai precisar trabalhar a questão da família mesmo, dos adultos da casa, dos jovens e até dos nossos próprios profissionais também, porque eles acabam absorvendo muita coisa, né, que as crianças, os jovens trazem, né, das dificuldades da vida, né? E isso a gente vai percebendo também que vai dando um esgotamento mental, então a gente precisa também, nesse segundo semestre, a gente vai começar a ter dentro do próprio projeto. Antes a gente levava numa parceria externa para fora, mas a gente viu que a necessidade aumentou muito. Então, obrigou a gente ter esse profissional, pelo menos um por unidade. Legal. Aproveitando esse gancho aí que a gente falou de profissionais, de terapeutas, a gente gostaria de fazer um convite para você que está assistindo o podcast. A gente, no dia 11 de novembro, das 8 às 18 horas, teremos o Simpósio Brasileiro de Psiquiatria e Psicologia da Infância e Adolescência do ABC, que vai acontecer no auditório do Camp, aqui em São Bernardo. Então, se você é profissional da saúde, se você é terapeuta, se você é professor, educador, qualquer um pode fazer a inscrição e pode ter acesso a esse curso que vai ser incrível. Esse simpósio vai contar com o Dr. Eude, com a Carmita, com a Regiane Alves, com o Dr. Danilo, com o Dr. Adriano e o Dr. Fabrício, eu acho. Que é o Dr. Fabrício. Mas vai estar aqui na descrição do vídeo. Depois, quando vocês acabarem de assistir, vai ter todas essas informações na descrição. Então, se você quiser fazer a sua inscrição, www.simposiodepsiquiatria.com.br. Lá você pode se inscrever, ter acesso a todos os conteúdos de palestras e vai ser direcionado automaticamente para o site do Simpla, que é onde está sendo realizado as vendas dos ingressos para o simpósio, tá bom? Davi, eu gostaria de te convidar, se você quiser participar também. Obrigado.
se inscrever lá no site. E a gente sabe que educação, informação é sempre bom e necessário, né? Voltando um pouco aqui para a parte do projeto, agora eu queria saber um pouco sobre essa questão da comunicação, porque eu sou apaixonado por comunicação. Desde pequeno, eu vou contar essa história, acho que eu nunca contei isso daqui no podcast antes, mas quando eu era pequeno eu não tinha muitos amigos. Na verdade eu tinha amigos, só que eu não era de jogar bola, eu era muito isolado. Então, meu pai estava construindo uma casa, que a gente tinha aqui no Jardim Santo André, e aí tinha vários cômodos em cima que estavam em construção ainda. E eu chegava da escola, colocava a minha bolsa lá no quarto e subia e ficava fingindo que estava apresentando um programa e entrevistava as pessoas. E aí eu parei e pensei, gente, como que uma coisa que eu tinha 10, 11 anos pode influenciar no que a gente vai escolher no futuro? Porque assim, eu sou apaixonado por comunicação e é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Tenho os meus outros projetos, inclusive aqui na clínica, eu ajudo ali na parte da gerência, mas o meu foco mesmo é comunicação. E como um projeto, por exemplo, como o Shalom, pode influenciar para que a criança ela siga esse sonho e não desiste. Sim. Porque assim, tem muitas pessoas que tem um sonho lá na cabeça, mas ela vai se desviando. Encontro um amiguinho ali, ele me oferece uma coisa, a própria menina, encontra alguém ali, vai engravida e tem aquele sonho interrompido. A gente sabe que a gente nunca deve desistir dos sonhos e assim, não tem idade para sonhar. Sim. Mas se a pessoa não tem um planejamento, um suporte e um direcionamento, isso vem e abala com a estrutura da pessoa. Então eu queria saber mais detalhes sobre esse projeto dessa rádio web, do podcast. E olha, eu vou falar que eu quero conhecer pessoalmente todo esse pessoalzinho que está lá, mas eu quero ouvir de você como que funciona esse projeto aí da comunicação. Eu vou deixar já meio que agendado lá, Renan, para eles fazerem uma entrevista com você. Gente, olha, vou passar para a coordenadora lá, para você ir lá participar do podcast, que é eles que fazem mesmo e entrevistam os convidados. Uma honra, hein? Meu Deus do céu. A ideia do podcast, ela nasceu quando eu estava no CEP da Metodista, da Universidade Metodista, aqui em São Bernardo, no Ruge ali. Eles têm lá o curso, né, de audiovisual, TV, rádio, TV, né? E eu fui visitar o laboratório deles, né, que é a Rádio Experimental, né? E eu vi, tinha uma redação, o pessoal pesquisando. Falei, caramba, a própria redação já é uma forma de aprendizado, porque você precisa pesquisar o que você vai falar, o que você vai entrevistar. E eu fiquei encantado com aquilo. Aí eu propus uma parceria ali com a Metodista, né, na época com a coordenadora do curso ali, de capacitar os nossos educadores para a gente iniciar os projetos que começou com uma rádio, né? Era a Rádio da Comunidade Projeto Shalom, que depois foi virando, veio o boom do podcast, aí virou o podcast Shalom, né? E aí a gente implantou ela praticamente faz uns 5 anos mais ou menos atrás. Começou como uma rádio. E aí a gente montou a redação, comprou os equipamentos. Eu escrevi um projeto, consegui captar. Então a gente comprou o microfone, os computadores para montar a redação, as câmeras. E a gente deu esse pontapé. E a gente percebeu que começou a ajudar muito eles nas escolas. Por quê? A gente, dentro da redação, da pesquisa, da preparação para estar aqui, eles tinham que pesquisar bastante e às vezes eram temas que ajudavam eles dentro do currículo escolar, né? E aí a gente falou, vamos avançar com isso. Aí vamos entrar com a questão de edição de vídeo, edição de foto. Mas a ideia geral é essa, abrir um leque de comunicação. Você pode ser um radialista, você pode ser um apresentador, você pode criar o seu canal e ganhar dinheiro com isso. Então a gente vai abrindo horizontes mesmo, a gente mostra tudo que pode se fazer dentro da comunicação. E aí a gente trouxe essa capacitação para os educadores e eles ensinam em cada polo as questões da comunicação, os viés da comunicação, para onde você pode ir, os pilares dela, como se preparar, como fazer uma pauta, como preparar uma reunião, como preparar um script para fazer uma entrevista. Então tem tudo isso e aí a gente tem um educomunicador que cuida disso, que coordena esse projeto de comunicação dentro do Projeto Shalom, que vai passando essa capacitação para todos os educadores para eles também levarem para os polos. E aí a ideia inicial é ter um estúdio, né, em cada polo de unidade do Projeto Shalom. Hoje a gente tem o estúdio na sede, a gente já conseguiu adquirir equipamento para montar mais um estúdio e mais uma unidade, mas a ideia é ter um em cada polo.
e eles fazerem a cobertura do seu bairro. Fazer a cobertura Legal. do seu bairro, mostrar as dificuldades, o que tem de bom, o que tem de ruim. E de fato, isso é a prática da cidadania também, né? A comunicação, ela tem esse viés de mostrar o que é bom, mas também de mostrar o que precisa melhorar para a sociedade, para a gente crescer como sociedade, né? Então, a comunicação tem essa força, né? Hoje, pela internet, que é um negócio muito absurdo, assim, a gente não tem magnitude, às vezes, de onde chega a informação, né? Exatamente. Antigamente, a gente tinha ali, era limitado no bairro, na cidade, mas hoje, com a internet, essa informação sai daqui, vai para o Japão, vai para a Europa, vai para qualquer lugar do mundo, né? Circula muito rápido, né? Tudo. E é assim, né? Muito rápido, né? Então, a ideia é essa. Agora eu estou escrevendo um outro projeto para eles fazerem mini documentários dentro das suas comunidades. E tudo é na base do projeto, né? A gente escreve, apresenta para iniciativa privada, internacional, para o poder público municipal, estadual e federal. A gente capta recursos de tudo quanto é lugar. Padrinhas, madrinhas, mas a gente escreve o projeto e apresenta para os órgãos públicos e privados e internacionais para captar esse recurso para poder fomentar as ações do Projeto Shalom. Mas é um projeto que me impressionou muito o podcast Shalom, porque ele transforma muito. Por exemplo, às vezes os jovens vão até as empresas fazer de padrinhos, patrocinadores, fazer entrevista ali, né? E acaba conhecendo, né? Empresas de vários ramos, né? E eles vão falando, poxa vida, eu queria trabalhar nisso, eu queria fazer isso. Vai descobrindo novas áreas também, né? Então é um ganha-ganha para todo mundo e a comunicação é algo extraordinário, assim. Ela também vai muito rápido como o esporte, né? Isso, e aí é outro tema que eu já ia falar, porque assim, tipo, a minha prima, gente, quando eu fiquei sabendo da minha prima, foi assim, incrível. Eu tenho um amor tão. Eu gosto de todos os meus primos, mas assim, eu tenho um amor tão grande pelas meninas. Eu conheço muito elas pelo apelido, que é a Andinha, a Tininha, e as outras lá. Mas assim, eu não sabia da Yara que ela tinha esse potencial e como que foi. Eu queria saber mais dessa questão do esporte, como que aconteceu esses campeões. Então, a gente foi investindo em várias categorias de esportivas, né? A gente pôs um pouquinho de futebol, de jiu-jitsu, de tênis de mesa, a gente foi testando. Tem as oficinas de xadrez, e aí a gente começou a perceber que tinha pessoas, assim, fora da curva, assim, que era muito bom naquilo. Daí o que a gente fez? A gente criou um outro projeto, que é o FAPS, Formação de Atletas Projeto Shalom. Quem se destacava, a gente arrumava padrinhos para poder financiar o campeonato, a federação, a roupa, porque tudo isso é muito caro, né? E aí a gente arrumava padrinhos para financiar isso e levava eles para disputar campeonato. Quem se destacava dentro dos campeonatos internos, dentro das unidades do Projeto Shalom. A Yara foi uma que se destacou assim, é muito fora da curva. Ela é uma futura atleta, assim, se a família realmente investir, acompanhar, de UFC. Porque ela ganhou assim com muita facilidade. ela teve um desempenho, uma desenvoltura muito grande dentro do jiu-jitsu, que era um dos esportes que a gente tinha, que a gente tem, né, dentro de atividades do Projeto Shalom. Mas hoje o jiu-jitsu, ele não é um esporte olímpico, né? Então ele não vai para Olimpíadas, né? Hoje vai o karatê e o judô. Então isso que é o ruim, porque não tem às vezes uma vitrine muito grande. Mas pro UFC, né, que também não tem uma magnitude grande, mas não é um esporte olímpico ainda. Então fica um pouco, às vezes, difícil de você... Por exemplo, ela não daria pra gente encaixar ela numa bolsa atleta, que é um incentivo do governo, porque não é um esporte olímpico. Então a gente precisa ainda avançar nessas questões com leis, mudar também, embutir outros esportes como olímpicos para poder ter um financiamento, então investimento maior também em outras categorias de dentro do esporte, né? Mas ela se destacou demais. A gente tem um campeão estadual de boxe. Legal. O time de futebol ficou em terceiro lugar num campeonato de São Caetano, que teve no ABC Paulista. E aí vai aparecendo oportunidade. Por exemplo, o time de futebol, os atletas receberam propostas de bolsa integral dentro do São Caetano, dentro de times grandes, né? Então você vai abrindo uma oportunidade para eles poderem avançar. Mas aí também
precisa de um pouco da família, né? A família também precisa incentivar, ver se é isso que quer também para o futuro do seu filho, né? Porque às vezes a gente abre um leque, ele se identifica num esporte, mas ela quer que o filho seja jornalista, sei lá, médico, enfermeiro. Então, tem isso, o direcionamento da família, e a gente respeita também. Mas a gente vai abrindo um leque de oportunidade. Se um dia ele quiser seguir na carreira do esporte, ele pode seguir. Mas a gente investe nesses que se destacam. A gente leva para campeonato para mostrar para a família e para ele mesmo que ele tem um caminho a seguir ali. Se ele quiser seguir pelo esporte, aquela porta está aberta. E assim, nem todo mundo vai ser esportista, né? Eu mesmo sou muito ruim de bola. Então, a gente vai se adaptando em outras coisas, né? Eu sempre fui muito bom com leitura, com números, com projetos. Eu sempre gostei dessa área. Parte documental, assim. Então, eu me identifico nisso. Então, cada um se identifica numa coisa, né? Então, aí você vai trilhando um caminho, né? E segue aquilo como vida profissional. Também cria sua família, ajuda outras pessoas e assim vai, né? Certo. Quais as oficinas que hoje não tem dentro do projeto que você sonha em implantar, ou já até as pessoas já cogitaram em trazer isso para dentro do projeto por recurso, ou até mesmo por alguma outra demanda, você não conseguiu executar isso dentro do projeto? Tem diversas oficinas que a gente quer trazer, por exemplo, dentro da saúde comunitária. A gente teve que abrir até um outro CNPJ, que é o Saúde Shalom, para administrar as ações de saúde. E tem muita coisa que ajuda, né? Complementa dentro das oficinas. Por exemplo, você cuidar da saúde mental e física ajuda você poder capacitar das oficinas da parte educacional. Mas dentro da pergunta que você fez, tem muita coisa que a gente quer trazer. Dentro da categoria do esporte, a partir do ano que vem eu queria incluir o judô e o karatê. Pela questão de ser esporte olímpico. Porque aí eu tenho uma continuidade desse atleta, né? Eu posso investir, encaminhar ele já para a questão de seguir uma carreira dentro do esporte olímpico. Por exemplo, dentro das questões de informática, as oficinas de inclusão digital, de modo geral, a gente está também querendo incluir cursos de AutoCAD, que viram uma profissão depois para ele, né? Ele pode ser um desenhista, projetista, trabalhar numa empresa de móveis planejado, numa indústria, criando peças. A gente já tem estrutura de informática, então agora a gente vai começar a avançar em aumentar o leque de cursos, né? Então a gente quer trazer esses cursos da parte mais de tecnologia também, porque a gente já tem o equipamento, então a gente quer investir nisso. Na parte da ciência, a gente tem também algumas oficinas de ciências, de biologia, umas até em parceria com a Universidade Federal, porque eles têm alguns cursos que é as meninas da ciência, eles investem também em jovens para ser futuros cientistas, né? E a gente tem uma parceria muito grande hoje com a Universidade Federal, que tem um polo aqui em São Bernardo, tem um outro em Santo André também, e aí a gente dá vários cursos, até o curso preparatório para o Enem, a gente dá hoje dentro das unidades para o jovem que está no ensino médio, para ele ter uma boa nota no Enem, para poder entrar, ter uma nota boa para ter um ingresso dentro de uma universidade pública federal que a gente tem na nossa cidade. Então a gente precisa preparar nosso jovem para cursar a Universidade Federal que tem na nossa cidade, tanto de São Bernardo quanto de Santo André. Então são caminhos, né, que a gente vai tentando qualificar e melhorar para poder dar um leque maior de oportunidade para esses jovens, né? E coisas que teoricamente não chegaria mesmo dentro dessas comunidades, né? Você levar lá um microscópio, a gente tem a parte ambiental, a gente tem terrenos próximos ali da Vila Luzita, são áreas da Transpetro, né, que passa duto, e aí a gente tem a concessão dessas áreas e a gente dá toda a parte de gestão ambiental para eles. Então eles plantam, fazem a compostagem, colhem, aí tem os biólogos que ensinam toda a parte de agrofloresta, orgânico, a parte também que se perdeu nessa cultura. Tem criança que olha para um pezinho de hortelã, não sabe o que é, um capim-cidreiro, hortelã, as questões de chá, ervas, verduras, hortaliças, enfim. A gente resgata toda essa cultura também que se perdeu, porque, por exemplo, eu tenho 41 anos, na minha época, a gente tinha um quintalzinho em casa ali que a gente plantava e tinha, né? Então, são oficinas também que a gente está incluindo. E aí, dentro da questão ambiental, entra a gestão de resíduos, que você faz ele separar já o reciclável desde pequenininho, ele já vai criando essa cultura, reciclando.
o orgânico ele traz para fazer a compostagem. Então a gente vai implantando. Dentro também das questões ambientais, tem outras coisas que a gente quer embutir também como oficinas, né? Então a gente vai melhorando, a gente dá um pontapé com algo e depois vai qualificando aquelas oficinas com outras que a gente vê que precisa ter um complemento, né? Para poder fechar um ciclo, né? E aí depois dos 15 chega a parte de preparação de qualificação profissional mesmo, para ele poder inserir no mercado de trabalho, né? E aí também ele pode sentir, eu entrei aqui numa indústria, mas eu gosto da área de vendas, então vou migrar aqui para a área de vendas. Mas ele já está inserido no mercado. Uhum. É mais fácil quem está inserido no mercado arrumar um outro emprego de quem está fora, né? Exatamente. Então, quem está fora, porque assim, hoje as empresas pedem experiências, né? Então, se você está fora do mercado, você não consegue transitar ou até mudar a sua vida profissional para uma outra carreira, né? Você precisa estar inserido. Então, a ideia é inserir, eles criarem essas experiências que a gente inicia ali como oficinas, depois tem a preparação profissional e depois vai para o mercado de trabalho. Mas tem diversas oficinas que a gente quer inserir, né? Dentro da cultura, do esporte, teatro, a gente quer... Teatro, legal. A gente dá a iniciação, mas a gente quer ter um grupo teatral mesmo, então são oficinas que a gente quer investir muito nessa questão da arte e cultura, né? Que a gente quer investir bastante. Na questão da música, a gente prepara a questão de canto, dá uma formação básica de vários instrumentos, bateria, violão, teclado, mas a gente queria também ter uma orquestra, uma bateria, enfim, a gente tem ideias de expandir qualificando essas oficinas, né? É que tudo tem um custo, né? Exatamente. Então, tudo a gente depende de escrever projetos para poder ter esse financiamento, para poder aplicar, né? Mas a gente vai detectando ao longo dos anos das oficinas e vamos aos pouquinhos melhorando e qualificando. Legal. E qual a idade inicial para entrar no projeto? A faixa etária é de 6, né? Então, até de 6 para cima ele pode participar e ele pode ficar até os 17 anos com a gente. Mas a nossa média é eles ficarem até 15, 16. Porque 15, 16 eles já conseguem ser inseridos no mercado de trabalho. Hoje a gente tem aí um bom percentual de jovens que conseguem, após essas capacitações, quase 85% conseguem se inserir no mercado de trabalho. Ou pela parceria que a gente tem com essa outra instituição, ou com as nossas próprias redes de parcerias mesmo. Tem muita empresa que ajuda a gente, que sempre fala, Davi, eu estou precisando de 3, 4, 5, 6 jovens para trabalhar aqui na minha empresa. Então a gente também vai direcionando, como Shalom, para algumas empresas parceiras que já conhecem, investem no projeto e depois pega esses jovens para dar já a primeira oportunidade de trabalho para eles. Hoje o projeto Shalom tem jovens assim que já estão formados, já estão trabalhando em empresa, que são Sim. cases de sucesso que você poderia Sim. compartilhar com a gente? A gente tem vários cases. A gente tem uma menina que ela ficou com a gente desde pequenininha, de 6 anos, a Rebeca. Ela foi para o mercado de trabalho, depois voltou para dar aula de design de moda. Que legal. Ela ensinava a dar o desenho, fazer os vestidos, os bustos. E ela voltou, ficou um período com a gente, mas falou, Davi, agora tá um pouco puxado e tal, não vou conseguir. Mas ela ficou quase uns 2, 3 anos dando essas oficinas. E ela era uma criança que foi nascida e crescida dentro do Projeto Shalom. E aí tem vários exemplos, né? Tem pessoas que estão na área de tecnologia, na própria área de comunicação. Legal. A gente tem pessoas também que alguns voltam para dar, ele se sente na vontade de ir, pelo menos ficar um ano, ter essa experiência de 1, 2 anos, de também passar um pouco do que ele teve de oportunidade, né? Então isso é muito legal, muitos voltam como oficineiros mesmo, como voluntários e dão cursos específicos ou dentro das oficinas para poder também retribuir um pouco do que teve, né? Eu fiz meus cursos dentro do projeto e na minha época de faculdade eu dava oficinas de educação financeira, inglês, espanhol, a parte de informática também. Tudo que eu aprendi dentro do projeto, depois eu voltei também e dava como oficinas, né? À noite, eu dava até informática para melhor idade, que são para os idosos, né? Que eles acabam tendo essa dificuldade. Acho que passei uns 2, 3 anos ensinando a parte de tecnologia, celulares,
para as pessoas da melhor idade dentro do projeto Shalom. E hoje a gente vê que eles estão assim se desenvolvendo muito, né? Porque com o avanço da tecnologia tudo facilitou, mas a gente vê há 20 anos atrás a pessoa, para ver um parente que muito tempo não via, tinha que se deslocar e ir até outro estado. E hoje não, hoje você está lá na tela do celular, você conversa, você mata a saudade e economiza também, porque querendo ou não, né? Mas nada como estar presencialmente, mas já ajuda. Mas estreita um pouco, né? Isso. Às vezes você ficava 10, 15 anos sem ver um parente, às vezes que era de outro estado, que hoje você faz uma videoconferência. Né? E coloca várias pessoas para conversar junto, que é sensacional. Eu quero um dia trazer a Rebeca aqui e a Yara para a gente conversar. Legal, e esses campeões para a gente trocar uma ideia, para conhecer um pouco e falar, para ouvir delas como que o projeto... o que o projeto representa para elas e como que foi essa evolução. Eu queria perguntar para você como que faz para as empresas contribuírem, se as empresas quiserem contribuir. Legal. Também, se as pessoas quiserem participar do projeto, como que faz para inscrever os filhos? Tem que ser só na região lá de Santo André, ou até mesmo parcerias, se outros lugares, projetos quiserem ser parceiros, como que faz os contatos, tudo? Bacana. Hoje a gente fez uma renovação no nosso site, né? Então a gente está colocando algumas informações lá. Até uma informação, só voltando à pergunta anterior, os depoimentos dos jovens que se formaram e estão hoje no mercado de trabalho, a gente está embutindo lá no nosso site. Que legal. Tem um depoimento, alguns são vídeos, outros são escritos, para mostrar que de fato tem um percentual bacana de inserção, de transformação de vida, né? E dentro do site também, a gente está colocando todas as unidades, formas de contato, mas assim, a priori, em Santo André, né, quem tiver interesse em inscrever seu filho, é só entrar nas redes sociais, mandar lá um pedido de informação pelo WhatsApp, pelo e-mail ou pelo próprio site mesmo, que nossos assistentes sociais entram em contato e vê qual que é a necessidade e vê aonde a unidade mais próxima para se encaixar. Mas são crianças de 6 a 17 anos, a gente trabalha no contraturno escolar, elas não moram lá, né? Então elas vão um período lá, elas vão para a escola e depois vão para lá. Quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda à tarde vai de manhã. Hoje a gente atende aí nessas unidades em torno de 410 crianças por dia, nas 6 unidades de Santo André, mas tem bastante unidade ainda que tem vaga, disponível ainda para crianças e adolescentes. Então é só procurar a gente nas redes sociais, Projeto Shalom, que você já vai ver lá, nosso logo é uma pombinha, né? Que significa paz. Toda vez que eu passo lá na Capitão, eu olho assim, eu lembro. É uma coisa que não tem como lembrar, porque você passa e já vê lá a marca e fala, gente... A ideia do Projeto Shalom, até explicando para as pessoas, o Shalom Adonai é a paz do Senhor. Só o Shalom sozinho significa paz. Então, o nome fantasia é Projeto Shalom, que é um projeto para levar paz para as pessoas, para ela poder... Essa foi a ideia inicial, né? Trazer uma paz para ela se preparar e tocar a vida dela, né? Então, a paz no sentido do quê? De ela ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, se preparar, para ela ter paz mesmo internamente, para ela tocar a vida dela, construir uma vida familiar. Então, essa foi a ideia também do Shalom, né? Que meus pais inicialmente colocaram aí. Só uma pergunta, seus pais são vivos? Eles faleceram em 2013. Em 2013 eu assumi a frente do projeto mesmo. Eu sempre fui da diretoria, participei, cuidava da parte documental, mas em 2013 minha mãe faleceu em março e meu pai em julho de 2013. Eles eram muito ligados, né? Minha mãe tinha vários problemas de saúde, né? Que acaba sendo hereditário, diabetes, pressão alta. Mas o meu pai não pegava nem gripe quando minha mãe faleceu, como eles eram muito grudados, né? Ele acabou, enfim, faleceu dormindo, né? E, assim, uma semana antes falava, Davi, toca o projeto. Pra mim não tem mais sentido sem sua mãe, né? Porque é uma parceria, né? E hoje minha esposa também me apoia muito no projeto. Ela também escreve projetos pro Shalom hoje. Ela trabalha na Universidade Federal, ela é administradora na universidade, mas ela é pesquisadora também. Então ela pesquisa dentro da área de cooperativismo, tecnologia social, agricultura familiar. Então ela escreve esses projetos também pra gente, né? E a gente tem uma parceria muito grande e assim, a gente precisa desse respaldo da família, né? Do seu parceiro para poder de fato levar, você tá bem por dentro para poder ajudar o próximo, né? Então de fato é uma parceria. E aí eu assumi em 2013 a presidência do projeto, convidei para participar da diretoria
empresários da região do ABC que conhecia já, financiava, ajudava de alguma forma o projeto. Eu convidei eles para participar do projeto. Falei, vamos dar uma avançada, né? Porque de fato só tinha a sede do projeto Shalom, né? Até 2013, que é na Capitão Mário de Toledo. A partir de 2013 a gente vem num processo de expansão, de escrever projeto, arrecadar mais recursos para a gente expandir essa ideia. Pô, se um negócio é bom, tá funcionando, tá transformando a vida das pessoas, por que não ampliar na cidade, né? E aí a gente não parou por aí, né? Por que não ampliar também na região ou em outras cidades do estado? E aí a gente faz agora essa parceria com... Hoje a gente tem dentro de a gente montou uma rede de apoio ao terceiro setor, né? Que são compostas hoje por 50 organizações do estado. Aí está espalhada, né? Uma em cada cantinho. Que a gente apoia, ajuda na captação de recursos, inscrever e executar projetos. Mas aí é o nome da organização local mesmo. Que também a gente vai trazer para o site num futuro. Colocando onde tá essas instituições, o endereço. E quem quiser procurar também nessas outras localidades, pode ir lá procurar essa instituição também para escrever. Que é um braço também do projeto Shalom, do que a gente ganhou de experiência levando para esses locais. As empresas e as pessoas físicas podem ajudar como, né? Hoje a gente tem a nossa maior fonte de arrecadação, ela vem de lei de incentivos. O que é isso? Você paga um imposto, mas você não precisa mandar tudo hoje para o governo federal. Você pode destinar uma parte desses impostos para a sua cidade, que são os fundos municipais, né? Hoje em todas as cidades a gente tem o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal do Idoso. O imposto de renda especificamente, quando a pessoa física faz a declaração dela, do que ela vai pagar, ela pode destinar de 3% a 6% por um fundo da cidade dela. Então ela não precisa pagar tudo e esse recurso ir tudo para o governo federal. Ela pode reter um pouco do imposto dela na cidade. É bom para ela, que ela vai ver projetos acontecendo na cidade. Esse projeto vai gerar emprego, vai gerar renda. É bom para a cidade, é um ganha-ganha para todo mundo. Então, a pessoa física, de 3% a 6%, na hora da declaração, ela pode destinar para o Fundo Municipal do Idoso ou da Criança e do Adolescente da cidade dela. Toda cidade tem esse fundo municipal e está lá no aplicativo do Imposto de Renda. A pessoa jurídica, ela tem algo que ela também tem um abatimento na hora de destinar. A pessoa jurídica de lucro real, ela pode destinar 1% do seu imposto devido, que é um imposto que ela já vai pagar. Então, o empresário não põe a mão no bolso. Já é um imposto que ele vai pagar, como a pessoa física também. Já é um imposto que ela vai pagar. Mas ele pode destinar esse 1%. No caso da empresa, se ele destinar esse 1%, ele paga menos imposto. Tem um incentivo. Porque o volume de recurso é maior, né? Então, a Receita Federal do Brasil, ela dá um incentivo para o empresário investir em ações de cultura, esporte e lazer, que ele também pode mandar para o Fundo Municipal marcado já para uma organização social. Hoje, nossa maior fonte de captação de recursos é as leis de incentivos, que aí tem o imposto de renda, tem o ICMS, o ISS, mas a que a gente precisa divulgar mais hoje nas cidades do estado de São Paulo e todo o Brasil, né, porque é uma lei que funciona para todo o Brasil, é para o empresário destinar, ajudar a cidade dele a crescer. Porque assim, ele destinando para o fundo, vai gerar emprego, aquela instituição pode às vezes até consumir uma mercadoria dele, por exemplo, ele destina para o fundo e o fundo abre um chamamento para uma organização que vai precisar comprar comida. E aquele cara do supermercado que destinou o fundo, ele também está vendendo ali, às vezes, para a organização local. Aquela organização, às vezes, ela está empregando pessoas da cidade. Hoje, o Projeto Shalom, por exemplo, eu emprego pessoas da própria comunidade da onde eu atuo, para gerar também emprego naquela comunidade, né? Então, a gente vai lá, traz esse profissional da própria comunidade, capacita ele, dá todo um treinamento. A gente tem 2 vezes por semana tem treinamento para os profissionais. E a gente tem um anual que é junto com a federação da cidade, que capacita também todos os profissionais de organizações. Então você gera emprego e renda com uma própria contribuição que não precisa ir tudo para o governo federal. Uma parte pode ser retido hoje dentro das cidades. Eu vou tirar um número aqui para você ter uma noção do volume disso. Hoje Santo André, ela tem no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente em torno de 9 a 10 milhões, fica girando de 9 a 10 milhões capta por ano, só das questões de imposto de renda. E de doações também, diversas, tal, porque pode ter uma doação também espontânea para o fundo, né?
Então, é muito recurso que você pode fazer para políticas públicas da cidade. Às vezes, os prefeitos estão aí, poxa, não tenho dinheiro para fazer essa política pública, eu quero fazer, mas não tenho. Cara, incentiva as empresas da cidade a manter uma parte do seu imposto dentro do fundo municipal, do idoso e da criança e do adolescente, que você consegue avançar em políticas públicas, né? Então, você tem uma fonte de recurso ali, mas ela hoje é muito mal divulgada. Muitas cidades nem sabem que existe isso, o empresário também não sabe que pode doar, a pessoa física também não sabe que pode doar. Então, cabe nós, do terceiro setor, como organizações, trazer isso à tona para mostrar que também há como você ajudar sem precisar pôr a mão no bolso. Que é muito melhor, né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, eu tô apertado, tal, não consigo ajudar. Eu quero ajudar, mas não consigo. Pô, você tem um imposto lá que você vai pagar, destina para o fundo municipal da sua cidade. E aí você pode cobrar e acompanhar aonde ele está sendo aplicado, né? Mas você pode também destinar já marcado para uma organização. Ó, eu quero destinar meu fundo, mas eu quero que essa instituição receba. E aí essa instituição precisa ter o projeto aprovado, as documentações desse fundo para poder receber esse dinheiro. Mas é uma das fontes de captação. E a outra é a doação direta mesmo, da pessoa física, a pessoa jurídica quer doar também. Aí essas pessoas que fazem um aporte direto na conta do Projeto Shalom, a gente dá um selo de reconhecimento para elas, que é o selo social. Legal. Esse selo, para algumas empresas, ele ajuda até em processo licitatório. Que legal. Hoje uma empresa que ela participa, ela presta um serviço para prefeituras, para o Estado ou para o governo federal, num processo de licitação, qual empresa tem prioridade em ganhar? Aquela que investe em projetos sociais. Então, ela precisa ter esse selo social. Ela apresenta, ela tem até uma pontuação maior pela boa ação que ela já faz espontaneamente, né? E para as pessoas físicas também, a gente dá o recibo para ela, que ela pode pôr na declaração do imposto de renda dela, e aí ela vai ter o abatimento lá mediante as informações que ela põe na receita dela. Então, tem vários mecanismos de você captar o recurso, né? A gente vê muito projeto social, às vezes, com uma ideia legal, com muita boa vontade, mas não conseguindo atuar e fazer suas ações, por falta de recurso financeiro. Mas o que os projetos sociais precisam? Primeiramente, é ter legalidade, ter a documentação em dia e tirar suas certificações. Você tirando isso, você tem acesso às leis de incentivos, que são recursos, que são leis que foram criadas pensando nisso. Ó, o Estado não vai conseguir fazer tudo. Vamos criar leis de incentivos para a iniciativa privada também ajudar o Estado a poder fazer essa política pública. Então, tudo foi pensado para isso, né? Mas a gente precisa, de fato, usar e executar e divulgar tudo isso, porque muita gente não tem o conhecimento disso, né? Hoje a gente tem até organizações que são da área de saúde, como a gente aqui é um programa também que é da área de saúde, que são organizações sociais de saúde, que ela tem acesso também a toda essa captação. E ela pode ter funcionários, pagar o funcionário normal, os impostos, tudo, mas ela tem os benefícios das leis de incentivos também para poder captar. Então, tem várias áreas de atuação que você pode, de fato, tocar e ajudar na qualificação, na cidadania, na saúde, na esporte, cultura, lazer, para poder impulsionar as cidades, né? Legal. E uma dúvida, quando seus pais faleceram em 2013, né, você falou? Isso. Você pensou em fechar assim, um projeto, acabar com um projeto? Passou isso pela sua cabeça já alguma vez? Não só em 2013, Sim. mas no decorrer aí desse tempo? Para mim, é o que eu falo para as pessoas, né? É algo muito pessoal, né? Eu sou nascido e criado dentro do projeto. Desde pequeno, né? Meu pai e minha mãe faziam ações sociais e levavam a gente, né? Então, desde pequeno, a gente tem isso como normal. É como ajudar o próximo pra gente é como escovar os dentes. É muito comum e normal. Então, assim, isso não passa porque pra gente, né, é como se fosse algo como andar. Então, fazer ação social, para mim, é retribuir o que Deus deu pra gente de bom e nos abençoou, que é a vida, a saúde, a nossa condição profissional, financeira, é poder retribuir um pouco para a sociedade o que Deus deu de bom para a gente, retribuir. Para a gente é normal, né?
Às vezes o pessoal manda negócio de rifa, tal, de outras organizações. Eu compro tudo. O pessoal fala, você tá maluco? Eu falei, não é, Deus deu essa condição pra gente, por que não ajudar, né? Exatamente. Se é algo bacana, sério, honesto, vamos ajudar, pô, vamos estender a mão. Até os projetos que eu escrevo hoje está todos nos sites disponível. Se uma organização quiser replicar isso, ela vai lá, pega o meu projeto, escreve, põe na realidade dela e executa na cidade dela. Por que travar o conhecimento e esconder o que é bom? O que é bom tem que ser mostrado e ser replicado em outros locais, né? Por isso a gente estende a mão para essas outras organizações para poder capacitar elas e elas também poderem operar, né? Então, para mim é muito normal. Quando eles faleceram, a única dificuldade que eu tive foi de adaptação mesmo, porque eu trabalhava no banco, eu tinha um buffet aqui em São Bernardo e tinha um colégio em Santo André. Então, eu precisei me adaptar. Eu tinha a consultoria que eu abri em 2007. Eu falei, pô, não dá para fazer tudo também. Então, eu saí do banco. Minha irmã, ela tocava esse colégio. Eu falei, Pri, vem me ajudar aqui. Vamos trazer tudo do colégio para cá. Vamos por dentro da unidade. E também investir mais na parte educacional dentro do projeto social. Para a gente formar também. Porque isso vai ajudar dentro das questões sociais que a gente atua. E o meu ganha-pão hoje é só a consultoria. Então, eu saí do banco, fechei esse buffet, fechei esse colégio. Eu precisei me adaptar profissionalmente para ter um pouquinho mais de tempo e um pouco também mais de tranquilidade para tocar o projeto. Mas foi só uma adaptação mesmo. Legal. Davi, muito obrigado pela presença. Eu agradeço muito. O projeto é maravilhoso, lindo. Vou lá conhecer, na verdade já conheço um pouco, mas eu quero conhecer toda a operação, como que funciona. Quero entrevistar esses cases de sucessos aí. Bacana. Yara, a Rebeca também. Eu gostaria de aproveitar também essa oportunidade e reforçar para vocês também do nosso simpósio que vai acontecer no dia 11 de novembro, aqui no Auditório do Campo, em São Bernardo do Campo. Vai ter vários palestrantes incríveis. Então, se você quiser participar, no site www.simposiodepsiquiatria.com.br você pode fazer a sua inscrição. Se você tiver alguma dúvida, tem o telefone 41247769, que é o WhatsApp. Lá também a gente tira todas as suas dúvidas. E se você quiser participar aqui do podcast, tem o seu projeto para apresentar, tem o seu... quer colaborar com o Projeto Shalom também, entra aqui nas redes sociais, deixa o comentário nas redes sociais também do projeto. Só repete pra gente, Davi, por favor. www.projetoshalom.org.br. Isso, entra lá, conheça o projeto, você vai ajudar muito a gente aqui do canal da Vida Mental e, claro, também o Davi do Projeto Shalom. Davi, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Gostaria de mandar um abraço aí para todo o pessoal que trabalha no Projeto Shalom. Gostaria de mandar um abraço para as minhas primas, para Yara, para Danda, para Tininha, para Dil, para minha prima que eu amo demais, a Liô, para minha prima também, a Mara, e meus primos, Adiel. Eu amo vocês de coração. Gostaria de mandar um beijo para todos os meus amigos que estão assistindo, todos os profissionais também que estão assistindo, querem colaborar também. Um grande abraço e é isso. Davi, te encontro mais vezes aqui. Eu prometo que a gente vai conhecer mais esse projeto, falar bastante aqui, sim. A gente não tem o tempo inteiro para conversar, mas esse pouco tempo que eu bati um papo com você, foi uma história incrível que eu conheci aí do projeto e desses sonhos que eram dos seus pais, e você aí com toda essa fé deu continuidade e é isso. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Parabéns pela sua história, tudo é uma história inspiradora e que isso replica aí para todos os jovens e os adolescentes e crianças que participam do projeto. Obrigado, Renan. Eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é muito natural e prazeroso falar do projeto, porque é algo que a gente gosta muito, investe muito tempo, dinheiro e amor nisso, né? Então, para mim é uma satisfação estar aqui. E claro, né, a Dielma, todo mundo lá da família, são grandes amigas e defensoras do projeto. Elas são pessoas extraordinárias também que ajudou a gente nessa trajetória aí, a chegar onde a gente chegou, né? Então, eu agradeço também, deixo um abraço para todo mundo lá. Obrigado. Pessoal, a gente chega no fim aqui desse podcast, mas se você quiser curtir não só esse, mas outros, entra no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/canal Vida Mental. Nossas redes sociais é @vidamental. E também, se você quiser participar dos nossos outros projetos, tem também os vídeos nos nossos sites, www.vidamentalbycremed.com.br. Eu fico por aqui, espero você no nosso próximo podcast. Davi, muito obrigado. É isso, gente. Valeu. Obrigado, viu?